Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz, o amor e a presença em abundância do Espírito Santo esteja conosco nesse dia. Amados, antes de eu iniciar o estudo bíblico de hoje, eu quero deixar o meu agradecimento. Eu quero dizer para vocês que esses últimos 8 dias foram de graça em graça, de glória em glória, e em todo o tempo que a gente esteve no hospital, eu senti a presença de Deus ao meu lado, me segurando, me amparando, me capacitando a ser forte e corajosa. Ao mesmo tempo que eu via a Palominha lutando com força, com coragem, não desanimou em nenhum momento. E as orações de vocês, as palavras de carinho, as mensagens de apoio me foram muito importantes. Então eu quero dizer para vocês que vocês estão sempre nas minhas orações, que eu amo muito vocês em Cristo Jesus e que eu vou estar sempre aqui, incentivando o estudo da palavra, incentivando a prática dos princípios e dos mandamentos de Cristo, porque é nele, seguindo seus mandamentos, fazendo da nossa vida a boa obra dele, que a gente acessa diariamente o bom, o perfeito e agradável dele. Então, que a fé seja multiplicada, a confiança seja renovada diariamente e o meu muito obrigada a cada um de vocês. E vamos iniciar a leitura de 2 Reis. Hoje nós vamos fazer o capítulo 18. O reinado de Ezequias, rei de Judá. No 3º ano de reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Nausta. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei de Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde a torre de sentinela até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. No entanto, no 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim que a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, o rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alã, em Gozã, no rio Tabor e nas cidades dos Medos. Isto aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis: cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O
rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1,50 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a sua prata que encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. De Laquis, rei da Síria, enviou o rei Ezequias em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles clamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de cargo lhe disse: Dizem isto a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégias e poderio militar? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: Vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carro de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: Por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: Será que o meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para que os que estão sentados no muro, que como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: Com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não dê ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de
Sefarvaim, Rená e Iva, acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu nome, do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas e Ezequias e lhes relataram o que o comandante de campo tinha dito. E vamos agora, amados, às reflexões desse rico capítulo, para aplicarmos na nossa vida e realizarmos a vontade do Pai. Ezequias, vou fazer o resumo, de tudo que a gente aprende e a gente vai refletindo esses capítulos maravilhosos. Ezequias se torna rei de Judá e é reconhecido por sua fidelidade a Deus, buscando restaurar a adoração pura e rejeitando a idolatria. Ezequias remove os altares de idolatria, restaurando a centralidade da adoração a Deus, destacando a importância da reforma espiritual. Judá enfrenta uma invasão assíria liderada por Senaqueribe, mas Ezequias confia em Deus e busca a orientação do profeta Isaías. Deus intervém milagrosamente enviando um anjo para destruir o exército assírio, demonstrando que a confiança em Deus traz proteção. Ezequias expressa sua devoção em oração, revelando a importância da comunicação constante com Deus, especialmente em tempos de crise. Ezequias experimenta prosperidade, mas seus últimos anos são marcados por doença. O capítulo destaca a finitude humana e a necessidade de confiança contínua em Deus. E é exatamente nisso que a gente vai praticar hoje. Nós sabemos que a fé é o que nos move, não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que a gente acredita. Independente da situação que a gente esteja vivendo, da fase que a gente esteja vivenciando nesse momento, ela não define quem nós somos. Ao contrário, é nos momentos complicados, é nos momentos difíceis que nós nos apegamos ainda mais na nossa fé em Deus. É o Papai do Céu que nos capacita, mesmo nos momentos difíceis, quando nos sentimos mais fracos, mais sensíveis, é que Ele está nos fortalecendo, Ele está ali nos reformulando, Ele está ali nos provando, tirando de nós o que não pertence a Ele, o que não é nele, nos capacitando a realizarmos com força, com coragem e com ousadia a vontade dEle. Vocês sabem que eu passei os últimos 8 dias no hospital e nenhum desses dias eu deixei de acreditar ao Pai, pelo contrário, toda a oportunidade que eu tinha de falar dele, de falar da palavra dele, eu aproveitava. Sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando as lágrimas caíam. Muitas de vocês aqui são mães, outros são papais. Então vocês sabem que as nossas crianças são presentes do Pai. São as nossas bênçãos, são a semente do amanhã. Então quando alguma coisa de negativo acontece, nós sofremos, nós nos abatemos, porque nos sentimos inúteis, Nós queremos trocar de lugar com a nossa criança, nós queremos sofrer por ela, mas ao mesmo tempo nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito dele, não é o nosso propósito. Então na hora a gente pode não compreender, mas nós temos que alimentar a nossa fé. E agora pode não fazer sentido, mas daqui a pouco tudo se encaixa e tudo se revela. Então que hoje, nesse capítulo, fique claro para você o quanto é importante nós termos a consciência do quanto dependemos do Senhor. E aqui na palavra dele é que nós abastecemos a nossa fé, o nosso espírito. Assim que nós acordamos, nós agradecemos.
Assim que nós acordamos, nós conectamos o nosso espírito ao espírito dele. Assim que nós acordamos, nós pedimos a ele que tudo que nós viemos acessar, tudo que nós viemos a fazer, seja sobre o favor dele, realizando a vontade dele, que ele cresça e que nós diminuímos. Amados, fica hoje essa palavra para vocês de coração. Compartilha para aquele amado que você sabe que precisa dessa palavra, sabe que precisa dessa conexão, porque Papai do Céu é a única verdade, é o único caminho que liberta. E quando a gente está conectado com ele, tudo à nossa volta prospera, porque essa é a vontade dele. Então eu convido você para fazermos uma oração em agradecimento a esse dia, a essa palavra maravilhosa. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouves. Senhor, gratidão pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, obrigada pela palavra, obrigada por esse alimento, que a Tua palavra entre agradável a todos os corações e que a sede de conhecimento, a sede de Te acessar se multiplique, Pai. Pai, eu Te entrego cada coraçãozinho, cada pessoa que precisa da Tua graça, Pai. Entra com providência em todas as áreas da vida dos Teus filhos amados. Cura, Pai, cura de depressão, cura de bloqueios, cuida de doenças do corpo, fortalece, Pai, os ossos, fortalece as visões, as mentes e principalmente o coração dos Teus filhos amados, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Façamos todos um magnífico dia, repleto de positividade, repleto de certeza, de confiança, que não importa o mal que se levanta sobre nós, nós estamos revestidos pelo sangue de Jesus. Não permita que nada de negativo estrague o teu dia, a tua semana. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.